Pessoal, para você que nos acompanha agora, eu quero falar um pouquinho de economia. Vamos aqui na aberta para eu poder conversar e fazer aquela roda boa aqui. Por quê? A General Motors, a GM, disse que a partir de 3 de julho vai começar um período de layoff, ou seja, uma suspensão temporária nos contratos de trabalho de 1.200 colaboradores envolvendo a planta aqui de São José dos Campos por conta da paralisação. Diz que o mercado não está conseguindo absorver tudo aquilo que eles têm para fazer, nem a quantidade de gente que precisa trabalhar para produzir. Quero entender de vocês como que vocês enxergam esse movimento, porque a gente já falou da Volkswagen aqui com pátios lotados, agora também a GM, suspensão que pode durar 10 meses, inclusive ampliando, muito trabalhador que com certeza agora está com aquela angústia, sem saber se de fato depois esses contratos serão renovados ou retomados ou não, sindicatos sendo comunicado também pelas montadoras para lidar com todas as questões trabalhistas. Por que que isso está acontecendo justamente no momento em que um programa está em vigor, um programa que diminui o preço de carros? Alan Gani. Olha, na hora que eu coloco aqui o meu metaverso, eu vejo a GM vendendo sem estoques, a Volkswagen idem, uma corrida por carros, geração de emprego, de renda. Na hora que eu tiro o meu óculos e eu vejo a realidade, eu vejo que esse programa ele foi um fiasco. Quer dizer, foi um subsídio pequeno, foi para gerar um marketing para dizer que o governo ele está cuidando da população mais pobre, só que de carro popular não tem nada, porque o preço do carro continua bastante elevado e mostra uma dificuldade da indústria. A verdade é essa. O crescimento econômico tem sido puxado pelo agronegócio, mas a indústria está apanhando bastante. E não vai ser uma medida populista, o saldão de 500 milhões de reais que vai tirar a indústria automobilística do atolada aí, né? Um saldão que subiu, inclusive, para 800 milhões de reais, porque teve um aditivo ali que foi colocado pelo governo, exato, bem lembrado. Segundo o vice-presidente Geraldo Alckmin, por conta do sucesso desse programa. A GM diz que essa medida é importante para garantir a sustentabilidade do negócio, Gustavo Segré. É um tapa na cara para o governo, bem na hora que coloca um plano, um programa para alavancar vendas de carros de baixo valor, ou mais ou menos baixo, até 120 mil, não é tão baixo assim. 2 das montadoras avisam que tem excesso de capacidade de venda, muitos carros nos pátios e tem que apelar para suspensão ou quebra da produção. Isso é ou um pedido de mais dinheiro por parte desses setores, especificamente, ou uma situação que mostra que não é soltando grana que a coisa vai se arrumar. E essa questão é preocupante para o futuro, Evandro, porque pessoas que deixam de trabalhar alertam que isso pode acontecer com outros setores, companheiros de trabalho, familiares, e isso pode colocar um freio no consumo. E isso vai alavancar também uma perca na arrecadação. Que se mantém uma despesa pública alta, aumenta o déficit fiscal. Um giro rápido aqui com vocês. A taxa básica de juros em 13,75% tem a sua influência nessa história e nessa realidade que está se impondo, inclusive, sobre o programa do governo? Rapidinho aqui, Fábio Piperno. Em relação à indústria automobilística, eu acho que o impacto existe, mas não é tão grande. Porque a gente está falando de bens de um valor muito mais elevado. O problema está na eficiência das montadoras. O programa de 800 milhões de reais, ele não é um fiasco, ele é uma gota no oceano. Se só saírem carros de 50 mil, isso significa que o programa ele foi responsável por vender 16 mil carros. É uma gota no oceano, é muito pouco. Então o que eu cobro é mais eficiência da indústria que precisa vender veículos a preços menores. Gustavo Segré, taxa Selic tem o seu amargor aí também nesse programa e nesse caso? Não, e justifiquei em vezes anteriores indicando que a queda da taxa Selic não vai representar uma queda absurda ou grande nas taxas de juros que sejam cobradas, por exemplo, para financiamento de carros. Mas um dado, você sabe que dentro desses 800 milhões foram otorgados 20 milhões para a Ford, que não tem fábrica no Brasil? Incongruências do governo que reparte dinheiro sem pensar para que está repartindo. Alan Gani.
Não, tem muito mais a ver com a inflação do que com a taxa de juros. Houve um empobrecimento da população nos últimos anos, decorrente da pandemia, muitos perderam empregos e veio também inflação. Então houve queda de renda e também e o aumento da inflação, perda do poder real aí de compra. Tem mais a ver com isso, a taxa de juros é uma consequência. Faço mais um debate rápido aqui. Governo fracassa no seu plano de baratear veículos, Alangani? Fracassa. Aliás, hoje saiu dados fiscais, aumento da dívida pública. Evandro, se esperava um superávit primário de 14 bi. Vem um déficit de 50 bi. É dinheiro jogado no lixo. 14 bi de superávit. Déficit de 50 bi, veio o resultado. Piperno. Não houve um fracasso, eu insisto, todos os recursos disponibilizados para a comercialização desses carros, eles já foram consumidos de forma muito rápida. Por isso que eu acho que o programa é uma gota no oceano. Se colocar mais 1 bilhão, vai rápido. O problema não é esse, sabe, isso é curativo. Gustavo Segré. O governo, geralmente de esquerda, adora intervir na economia livre de mercado. Nunca dá certo. O pior, já foi feito no passado, deu errado. A dúvida é por que insistem na mesma fórmula sabendo que vai dar errado de novo. Gani, você levantou a mão aí, queria colocar mais algo? Piperno, eu concordo, é um pingo, não é nada em termos de contas públicas, mas é muito sinalizador de como esse governo pensa, né? De como que ele está vendo a parte fiscal. Os resultados de hoje fiscais, eles foram horrorosos, né? Você quer rebater, Piperno? Os resultados fiscais a gente pode até, enfim, discutir depois, mas o fato é que, veja, eu não estou defendendo... Mas os resultados fiscais foram ou não horrorosos, Piperno? Não foram bons, é evidente, mas o Brasil ainda tem superávit de 12 meses para cá, depois a gente fala mais sobre isso. Agora, o fato é que esse programa, ele é insuficiente, ele não vai resolver, ele não vai comprometer o fiscal da mesma forma que ele não vai ajudar a indústria. Quem tem que ajudar a indústria é a própria indústria. Então, para que serve esse programa, Piperno? Esse programa é um paliativo, é uma resposta. Tá bom, vamos dar lá uma colaboração, algo que atinge um micropúblico. É muito pouca gente. Gustavo Segré. Não é paliativo, não serve, não resolve. O governo tenta colocar títulos na imprensa. O governo te ajuda, o governo te cuida, o governo cuida dos pobres. Gera emprego, isso é a melhor forma de combater a pobreza, não dando mais dinheiro para aquele que não tem a possibilidade de trabalhar ou de comprar um carro. Quando você tem essa questão do carro popular, você tem que pagar depois os impostos, IPVA, tem que pagar a gasolina, a manutenção, não é somente baixando o valor no preço de compra. E é a questão que o governo sabe disso, mas ele busca mais a narrativa do título que o programa que tem um efeito bom para a sociedade. Tenho mais 30 segundos para você, Piperno. Eu vou, inclusive, discordar do Segré exatamente por esse argumento. O programa mostra que há um público que gostaria de comprar veículos com preços melhores, com preços reduzidos. Agora, não há mercado para se vender automóvel de um custo mais, de um preço mais elevado. Esse programa mostrou isso.